A vida não é só o que aparenta ser. Foi esse o mote para este podcast, onde conversamos com personalidades que têm uma profissão que também passa pelas redes sociais. Mas não mostram tudo. Ou melhor, não mostram quase nada. E é aquilo que fica de fora do pequeno ecrã que aqui queremos conhecer. Eu sou Inês Duarte Freitas, jornalista do Público, e este é o podcast A Vida Não É O Que Aparece. Matilde Breiner nasceu em Lisboa em 1984 e estreou-se na televisão precisamente 20 anos depois na série Morangos com Açúcar. Desde então é presença habitual nas novelas e nas séries de televisão portuguesa, mas também no teatro. Fora do palco e dos ecrãs, leva a sua presença carismática e cómica para a página de Instagram, onde tem 200 mil seguidores e 137 mil no TikTok. É também, e acima de tudo, parece-me, mãe. Bem-vinda, Matilde. Obrigada, Inês. O que eu acabei de ler é parte da sua biografia. O que é que tem escrito na bio nas redes sociais? No Instagram não tenho nenhuma e no TikTok tenho uma muito estúpida e que foi escrita por impulso, porque me irritei com um comentário, que é uma coisa que eu não estou muito habituada, porque não recebo. Muitos comentários. Quase nunca recebo. E acho que foi um TikTok que eu fiz que alguém achou que era mesmo eu a falar e a comentar, esta mulher nem sabe falar, sei lá, como se fosse um ataque para mim. E então eu escrevi só para quem tem sentido de humor, mas todos os dias olho para aquilo e penso assim, eu acho que eu vou apagar isto e depois não apago. Mas no Instagram não tenho nenhuma. Porquê? Não sei, acho que não gosto muito de definir as coisas ou de pôr um rótulo, não é? Pôr rótulos, sim. E acho que se tivesse alguma coisa escrita no Instagram, acho que ia estar sempre a mudar. Acho que não queria ficar satisfeita com alguma coisa que definisse o meu Instagram ou que me definisse a mim. Eu não gosto disso. Porque eu própria assim estou sempre a mudar, portanto... Mas essa frase, sentir de modo precisa-se, não é? Que tem no TikTok. Não, é pior ainda. Essa é melhor, se calhar vou escrever essa. É só para quem tem sentido de humor. Mas é uma coisa que se precisa hoje, sentido de humor. E que está a fazer falta. Sim, totalmente. Acho que cada vez mais, e ainda bem, há cada vez... mais abertura para a comédia, para o sentido do humor, para se levar as coisas de uma forma mais leves, mas ainda é preciso abrir aqui muitas mentes quadradas, sim. E antes desta conversa eu também perguntei qual era a publicação mais antiga que a Matilde tinha no Instagram e enviaram-me um print de um chapéu de plumas. Sim. Que história é que tem aquela publicação por trás? Aquilo é um chapéu que eu usei numa peça que fiz com o Joaquim Mochique, que se chama Mais Respeitos a Tua Mãe. E foi uma altura da minha vida que me marcou muito e uma peça também que me marcou muito. E aquilo era um chapéu que nós usávamos no fim, fazíamos um final tipo à Broadway, onde descíamos numas escadarias e dançávamos. Sim, parecia um chapéu de cancão. Revista, não, assim, vamos lá. Assim, para ser mais nacional, à revista. E eu fiquei com aquele chapéu. Aquilo é um chapéu feito pelo Dino Alves. E é feito com plumas, daqueles limpa-pó. Dos espanadores, sim. Sim, espanadores. E eu guardei aquele chapéu e a ideia que eu tinha para aquele chapéu era emoldurá-lo e um dia fazer parte da decoração da minha casa. Só que houve um dia que eu fui passar o fim de semana fora, ainda vivi com os meus pais, e a minha irmã pousou o chapéu em cima de um candeeiro, deixou o candeeiro ligado não sei quanto tempo e aquilo está todo derretido. Ainda o tenho. Acho que um dia ainda vou pedir ao Dino para restaurar, mas está todo queimado. Que papel é que tinham? Eu acho que a publicação é de 2010 ou 2011, algo deste género. É capaz, que eu vi. Sim. Que papel é que tinham as redes sociais nesta altura, comparado com o que tem hoje, por exemplo? Eu lembro-me que eu aderi ao Instagram já muito tarde. Sou um bocadinho assim também com tudo. Se está na moda, se toda a gente tem, eu não vou ter, eu não vou fazer. E depois acabo sempre. Mas eu lembro-me de usar o Instagram das minhas amigas para ir ver o Instagram de outras pessoas, por exemplo. E aderi muito tarde ao Instagram, mas na altura era tudo mais leve, era tudo, nada tinha importância. Podia-se pôr uma fotografia de um chapéu de plumas, por exemplo. Hoje em dia uma pessoa tem de pensar, não, eu vou pôr um chapéu de plumas, não vou ter likes, porque a minha cara não aparece, porque é só um chapéu de plumas. Usava-se muito os filtros, não é? O Instagram vinha com aqueles filtros todos e o que era giro era brincar com os filtros. Hoje em dia não, é cada vez menos filtros. Há pessoas que abusam um bocadinho, mas é mais na cara. Sim. Hoje em dia do que nas cores, na altura era nas cores. Sim, era uma rede social de fotografia, não é? Era só fotografia, era só isso que interessava. Paisagens, eu punha muitas paisagens. Lembro-me, eu não era a figura principal do meu Instagram, lembro-me disso. E hoje em dia é um bocado. Ou seja, não era contrário. uma ferramenta essencial para ser atriz, ter redes sociais. De todo, não. Ainda não tinha esse peso, não tinha peso nenhum, nem nós tínhamos a pressão dos followers, dos seguidores e dos likes e do engagement. Não, de todo. Ainda não havia isso, nem se adivinhava sequer que aquilo poderia vir a ser uma ferramenta para, no futuro,
arranjar um trabalho ou a ser escolhida para alguma coisa. E é hoje? Ou seja, hoje o número de seguidores importa para ser escolhido para um papel ou para conseguir para tudo. Um trabalho? É basicamente quem, obviamente, não é? Para quem faz dinheiro através do Instagram, isso é tudo. E depois para trabalhos também, sim. Sim. Eu passei agora por uma coisa há pouco tempo que eu tenho a certeza absoluta que eu não fui escolhida porque a outra pessoa tem mais seguidores. Não vou dizer o quê. Não me perguntem. Claro. Mas tenho a certeza que foi por isso. E revoltou-me. Ou seja, muito. não é só uma self-tape ou uma audição que conta, não é? Não, para isso ainda chamam. Acho que não é um impedimento. Mas depois, na decisão, acho que pesa sempre mais. Ok, esta foi boa, esta também foi boa. Mas quem tem mais seguidores? Esta. Então vai esta, porque esta vai vender melhor. Isso é uma coisa que incomoda, Matilde? Vai deixar de me incomodar, porque esta situação específica incomodou-me tanto que foi um bocado que mexeu um bocadinho com tudo na minha vida. E então eu decidi, ok, o que é que eu vou aprender com isto? Isto não vai incomodar mais. É a única coisa que eu tenho nas minhas mãos e que eu consigo controlar. É que isto não vai incomodar mais. E a vida é assim. E eu, se quisesse, se calhar também poderia ter não sei quantos 1000 seguidores a mais, mas tinha que abrir mão de muita coisa que eu não estou para abrir. Portanto, eu tenho 200.000 seguidores, consegui no dia 31 de dezembro de 2025 acabar bem o ano e nunca foi comprado. Eu sei que há muitas pessoas, nem muitos seguidores que foram comprados. Pronto. Ou que se calhar tem um tipo de exposição que não é que a Matilde pretende para si, pergunto eu. Sim. Eu podia mostrar muito mais a minha casa, podia mostrar mais o meu corpo, podia não ter filtros nenhuns em relação à minha vida. Mas eu não quero. Eu não lido bem com isso. Já tentei abrir um bocadinho demais e depois voltei atrás, como por exemplo mostrar a cara da minha filha. Eu mostrava no início, nunca explorei a imagem dela. Ou seja, nunca usou propriamente para conteúdos? Ou... Sim, ou nunca pedi para ela, para aí um bocadinho e agora faz isto que é para a mãe. Não, eu sou incapaz de fazer isso, mas já mostrei a cara dela, mas ficava sempre um bocadinho a pensar naquilo 2 vezes. E sempre que se pensa 2 vezes nas coisas é porque se calhar está errado. Normalmente é porque está errado. Errado para nós, não claro, quer dizer que está errado para as outras enquanto pessoas pais, que o fazem. Pronto, mas era uma coisa que eu não ficava em paz com isso. E então, agora decidi que não vou mostrar mais a cara dela. Ou, por exemplo, agora na passagem de ano estive com um grupo de amigos, tirámos fotografias em grupo, que se as pessoas querem pôr a fotografia em grupo, estamos todos e tal, ok, podem pôr, fez-se lá a cabecinha dela, para de cara para a frente, não claro, me importa. Não é uma fotografia dela. Agora, não é uma fotografia dela, ou ela a fazer qualquer coisa, ela sozinha, isso não gosto e cheguei ou seja, foi um tema que não tinha pensado antes de efetivamente, ou seja, só quando foi confrontada com aquela ideia. Sim, não, eu lembro-me de ter conversas com o Tiago antes dela nascer e termos conversas sobre achas que vamos mostrar a cara, achas que não vamos mostrar a cara? E o Tiago sempre muito mais sensato do que eu, deixa nascer, deixa ver como é que é, nós não sabemos, nós não temos um bebê para podermos tomar essa decisão, portanto deixa a coisa acontecer primeiro e depois vamos tomar a decisão. E eu em conteúdos de marcas, por exemplo, conteúdos que eram patrocinados e que eram produtos de bebés, eu nunca mostrei a cara dela. Mas às vezes assim com fotografias minhas mostrava e agora este ano decidi que não, eu vou deixar de mostrar a cara dela porque ela tem direito à sua privacidade e também é uma coisa minha. Ainda é minha e ainda é só minha, portanto claro. eu vou continuar a se calhar preservar importa aqui explicar, o marido da Matilde também é ator, não é? Ator, o Tiago Felizardo. Portanto, os dois têm uma vida com uma exposição, ou seja, em que a exposição está inerente, mas para a vossa filha isso tem que ser uma escolha, é isso? Exatamente. Mais tarde ela há de decidir. E mesmo é aquela coisa que eu já vi muitas mães também a falarem de vão à rua com os filhos e as pessoas, olha a Mia, que gira, então fizeste 2 anos e tiveste um urso cor-de-rosa, que gira. E ela fica assim, mas quem é esta pessoa que está a falar comigo e sabe que eu tenho um urso cor-de-rosa? Eu já vi esta pessoa. Isso faz muita confusão. Portanto, tomei essa decisão, não vou mostrar mais a cara dela. E depois outras coisas da minha vida, não mostro a minha casa, mas não mostro a minha casa toda.
Claro. Por exemplo, há coisas que eu gosto, mas eu acho que isso Ou seja, vem... e também o foco não é a casa aparece como cenário, por exemplo. Exatamente. Mas eu acho que isso vem do facto de eu ser atriz e já ter tido uma vida pública antes das redes sociais. Porque eu acho que quem nasce com as redes sociais... Parece que agora nos esquecemos, não é? Que agora é bem melhor. Eu acho que agora é bem melhor porque eu posso mostrar o meu trabalho através das redes sociais ou aquilo que eu sou através das redes sociais. Aquilo que eu sou enquanto atriz, enquanto profissional. Eu gosto de fazer comédia, eu adoro fazer as pessoas rir. E acho maravilhoso eu poder ter à minha disposição uma ferramenta que eu posso mostrar quando eu quiser, onde eu quiser, quando eu quiser e o que eu quiser. Sempre teve esta faceta de comédia, Matilde? Sempre. Quando quis... Porquê é que quis ser atriz, para começar? Acho que não há uma explicação. Eu nasci a querer ser atriz. Sempre quis. Eu sou prima da Ana Brito e Cunha. Eu acho que não fui influenciada pela Ana, mas... A Ana levava-me às gravações, levava-me à NBP, na altura a NBP, ia com ela ver as gravações dos Trapos e Companhia, que era uma série que ela estava a fazer na altura, que tinha imenso sucesso, o Jardim da Celeste, e eu sempre senti que eu fazia parte daquilo. Eu entrei, a primeira vez que eu entrei na NBP, eu lembro-me perfeitamente até hoje como é que eram as coisas, e eu tive aquela sensação de, eu pertenço aqui, eu tenho a certeza absoluta que eu pertenço aqui. Sempre quis ser atriz, sempre. Mas esta faceta cómica estava lá desde o início? A faceta cómica estava lá desde o início, porque eu desde o início, desde criança que eu me mascaro, que adoro fazer os outros rir, desde criança que eu imitava pessoas da família, tios, tias, primas, imitava toda a gente, andava sempre a minha mãe comprava-me perucas e vestidos, e eu andava sempre assim vestida e fingia... Lembro das minhas primas irem lá à casa e eu toda mascarada a fingir que era outra prima que elas não conheciam, como se elas acreditassem, a perceberem que era eu. Não, eu sou uma prima nova. Sempre tive uma queda para a comédia e sempre soube que queria estudar comédia e formar-me nisto e assim... Eu sei no que é que eu sou boa, portanto, porque é que eu vou estar a inventar que eu quero é fazer drama e Shakespeare? Sim, mas ou seja, não tem essa pretensão de querer, porque às vezes há atores que dizem, porque eu depois fiquei só preso às personagens cómicas. Acho que para isso nasci no país errado, porque Portugal é do tamanho de uma ervilha e, vamos ser sinceros, é lobby, não é? Quer dizer, as pessoas trabalham em comédia, é um nicho mínimo e primeiro que uma pessoa consiga infiltrar-se e entrar... É difícil, e é difícil entrar e ficar, não é? Eu tive a sorte de... Joaquim Monchique escolheu-me nessa peça, a Ana Bola escolheu-me para a Mãe do Senhor Ministro e já trabalhei com grandes atores de comédia. E hoje em dia faço teatro, sempre fiz comédia e tenho essa sorte. Consegui entrar e marcar um bocadinho a minha posição, não é? Mas nasci no país errado. Com certeza. Mas as redes sociais também vieram possibilitar isso, ou seja, mostrar uma faceta que se calhar as personagens não permitem, por vezes, ou que, quer dizer, as personagens estão restritas ao que alguém escreveu, não é? Sim. Enquanto nas redes sociais a Matilde é a sua própria Somos guionista, livres. não é? Somos livres, podemos fazer o que quisermos e as redes sociais são espetaculares nisso. Eu acho que ainda no outro dia estava a pensar nisso. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, com o número de followers que eu tenho, eu provavelmente já teria sido chamada pelo menos para fazer um casting para uma grande produção. Há tantas atrizes que eu sigo no Instagram e que foram escolhidas por causa das redes sociais. A Chloe Fineman está no Saturday Night Live por causa do trabalho dela nas redes sociais, porque ela fazia imitações de pessoas conhecidas, né, no Instagram dela, e chamaram-na para fazer uma audição para o Saturday Night Live, e ela hoje em dia é uma das pessoas do elenco fixo, certo, do Saturday Night Live. Portanto, e ok, ela foi chamada porque tinha já não sei quantos mil seguidores e se calhar, mas foi ela que construiu isso. Ela também construiu um Instagram do nada, não é? Ela construiu, claro. Portanto, eu também acho que não há nada de errado em chamar-se uma pessoa pela presença que ela tem pela presença nas redes sociais. Porque tem mérito também. Porque tem mérito, foi ela que construiu aquilo. Mas pronto, é outra dimensão. É outra dimensão. Mas viveram, ou não sei se ainda vivem, uma parte do tempo também nos Estados Unidos, não é? O Tiago viveu muitos anos, viveu 20 e tal anos nos Estados Unidos. Mas não foi uma coisa, a Matilde não quis apostar na carreira nos Estados Unidos? Por várias razões, mas quando nós começámos a namorar eu tinha sempre trabalho cá em Portugal, portanto eu ia umas temporadas para lá, uns meses, 2 meses, 3 meses, o máximo que se pode, não é? E voltava porque estava sempre com trabalho cá, e depois a partir do momento em que tivemos a Mia, decidimos que era cá que queríamos viver e criá-la,
Se bem que vamos lá de vez em quando, mas ter as minhas finanças lá e pagar impostos lá para o resto da minha vida ainda não é uma coisa que tínhamos decidido que vamos fazer assim, portanto vivemos. Mas o clima atual nos Estados Unidos também pesou nessa decisão? Não me apetecia nada ir viver para os Estados Unidos, muito sinceramente. Para já não me apetecia ter uma filha numa escola nos Estados Unidos, porque acho sempre que, lá está, não é? A questão das armas e que vai haver um maluco que vai entrar na escola e disparar. É terrível, mas eu penso nisso. Eu não conseguia ter uma filha numa escola nos Estados Unidos. Eu própria, quando estou lá e estou num sítio, num aglomerado de pessoas, não gosto de ir a concertos, não me sinto segura, portanto não quero que a minha filha cresça nesse ambiente, e também foi um dos motivos porque nós saímos de Lisboa, por exemplo. Lisboa estava a ficar um bocado Pegando nessa história de sair de Lisboa, o que é que a infância fora de Lisboa tem de diferente de crescer aqui? E que infância é que acham que podem dar à vossa filha saindo de Lisboa, não é? Ou seja, foi uma decisão pensada. Sim, a simplicidade, eu acho, das pequenas coisas, e não viver constantemente contaminada pelo ambiente tóxico que se vive numa cidade. E eu acho que a vida no campo ainda se consegue uma vida simples, no sentido em que não vejo, quer dizer, claro que hoje em dia os iPads e tudo isso está, mas por exemplo, eu vivo numa rua onde a babysitter da minha filha é a filha da minha vizinha. A minha vizinha passa a vida lá em casa a trazer-nos ovos, comida. Há um sentido de comunidade, há um sentido de entreajuda, que eu acho. Eu vivi num prédio em Lisboa há 5 anos e não conheço os meus vizinhos, e acho que as escolas ainda são um bocadinho diferentes fora de Lisboa do dentro de Lisboa. Essa cultura tóxica que falava cá em Lisboa também há nas redes sociais. Bastante. Sim. Bastante. Isso é uma coisa que a preocupa enquanto mãe? Sim, enquanto mãe, enquanto tia, eu vejo isso nas minhas sobrinhas, eu vejo crianças na minha família, não é? Teenagers a usarem cremes e maquilhagem que não é próprio para a idade, que não é próprio para a pele delas, constantemente preocupadas com a imagem. Uma criança com 14 anos preocupada com a imagem e com os abdominais, quer dizer, e com a celulite. Isso é tudo imposto pelas redes sociais, é horrível, mas por um lado, ainda bem que isto está tudo a acontecer e que aconteça tudo agora, antes da minha filha ser mais velha, porque eu acho que isto vai mudar. Ou seja, acho que isto vai ter de mudar. Pensamos nisto, não é? Sim. É uma coisa que já estamos alerta. Acho que estamos a começar a ficar alerta, e eu acho que vai ter de mudar. Acho que foi a Austrália, não foi? Que proibiu o menos uso de 16 anos. Das redes sociais, não foi? Eu acho isso espetacular, e espero que os outros países sigam o exemplo, e os telemóveis fora da escola, que seja proibido usar telemóvel na escola, a não ser no fim, ok, podes ligar à tua mãe para te vir buscar, mas durante a escola, durante as aulas, não. E acho que estamos a ficar, há muita coisa que tem de acontecer de má, não é? Para pôr isto tudo a mexer, para se tomarem medidas. Espero que a minha filha apanhe a parte boa. Voltando ao conteúdo que a Matilde publica nas redes sociais, como é que surgiu a ideia de fazer lip sync? No fundo é o que já fazia, que dizia aí que fazia na infância e na adolescência, do imitar alguém. Não, o lip sync não, imitar sim, mas eu acho que as pessoas às vezes falam do lip sync e por exemplo, a Lili Canessas é das pessoas dos lip syncs que as pessoas mais me falam, que é, tu imitas tão bem a Lili Canessas, mas eu não me sinto a imitar a Lili Canessas, ou seja... É interpretar um papel, ou seja, interpretar aquela frase. Eu ouço a voz e pela voz eu faço aquelas caras ou aquela boca, porque aquela voz se calhar tem que ser mais com aquela boca, e vai de encontro um bocadinho depois ao que a Lili Canessas é, mas eu tento sempre interpretar aquela voz à minha maneira e fazer a minha personagem. Não estou a tentar não imitar a pessoa, também não estou a pensar nisso, não é isso. Mas eu não estou a tentar imitar. É uma consequência. É uma consequência, exatamente. Eu lembro-me que antes do TikTok havia uma aplicação que era o Dub Smash, qualquer coisa assim, que as pessoas, que havia um bocadinho na moda, as pessoas faziam, que era também fazer lip syncs. E eu adorava aquilo, mas depois que passou de moda as pessoas já não achavam graça nenhuma, eu parei de fazer. E depois, durante a pandemia, alguém me falou do TikTok, tens que ver o TikTok, tens de ver esta nova aplicação. Eu, não, mas aplicações não. Chega, eu tenho Instagram, eu gosto de redes sociais, mas eu não adoro viver agarrada às redes sociais.
Até que eu abri o TikTok e, para além de... Eu acho que o TikTok é uma aplicação completamente inútil. Eu vejo muita coisa assustadora no TikTok, conteúdos ridículos. O algoritmo é um bocadinho perigoso também. Muito perigoso. Mas de repente vi que também se podia fazer os lip syncs. Eu, espera, então se calhar está aqui alguma coisa. E comecei a fazer e foi uma forma de passar o tempo durante a pandemia. E um dia acordei e os meus vídeos tinham 1 milhão de visualizações. Tipo, uau, o que é esta loucura? As pessoas, se calhar, gostam disto. E muita da inspiração vem também das redes, não é? De vídeos que vê nas redes ou que as pessoas me mandam. Hoje em dia é mais do faz este, porque eu não tenho tanto tempo para andar a procurar. Mas sim, depois é assim, é sempre tentador. Os vídeos de reality shows são... Há muita coisa. É um mundo. Muita matéria-prima. Muita matéria-prima, é um mundo. E são os que eu prefiro fazer. Se bem que eu agora decidi que eu vou... Ou seja, eu decidi neste novo ano, a resolução de 2026, Sim. Eu decidi que eu vou mostrar menos da minha vida, porque eu não me sinto tão confortável com isso, e vou fazer mais conteúdos para divertir as pessoas, porque eu acho que as pessoas precisam de se rir. E vivemos tempos em que o riso precisa. Sim. E acho que, na verdade, acho que é isso que as pessoas procuram no meu Instagram. Portanto, e também me faz bem, muito sinceramente. Faz-me bem à cabeça, divertir as pessoas. É o que eu gosto. Claro. A Matilde diz que tem pensado nesta questão do partilhar mais ou menos a sua vida, mas quando sofreu uma perda gestacional, decidiu falar deste tema nas redes sociais. É um tema que ainda era e ainda é um tabu nas redes, ainda é um tabu na sociedade e até entre as mulheres. É um tema que é preciso falar mais. É preciso falar mais, se bem que eu vejo hoje em dia muito mais partilhas sobre isso. Se calhar talvez porque antes eu não estava tão atenta, porque não tinha passado pela situação e não quero de todo colocar-me aqui numa posição de que eu abri a porta, não é isso, mas acho que a minha partilha na altura, para além de ter ajudado muita gente, acho que as pessoas ficaram mais conscientes de que, ok, então, mas pode-se falar sobre isto? Então não tem mal falar sobre isto? É que eu passei por isto também, gostava de partilhar a minha experiência, claro. e sentir-me um bocadinho mais acompanhada. E sim, eu acho que é uma coisa, principalmente, começa logo no gabinete médico, é logo, ok, está a acontecer isto. Não digo no meu caso, porque o meu caso já foi uma gravidez mais avançada, claro que os médicos tiveram algum cuidado, como é óbvio, mas eu antes já tinha passado por uma experiência de uma gravidez que não foi para a frente. Aborto espontâneo? Sim, um aborto espontâneo que eu estava de 6 semanas e foi tratado como uma coisa mais normal do mundo e como se nós soubéssemos o que é suposto fazeremos, não é? Sim, fazermos, lidarmos. Sim, ok, então isto é assim tão rápido, agora vou para casa e sigo com a minha vida e não vivo isto, não é para processar esta dor toda, ok, então é para eu continuar e não falar sobre isto, é isso? Ok, isto é rápido e é simples. Só que não é. A partir do momento em que uma pessoa fica grávida, que uma mulher fica grávida, a vida muda. A vida muda, a nossa cabeça muda, os nossos planos mudam, planeamos toda uma vida diferente e de repente já não temos mais isso e temos de voltar ao ponto zero outra vez e à vida que tínhamos antes, e mesmo que seja só um dia, uma semana, meses. Já se construiu aquela vida na nossa cabeça. Já se construiu toda uma ideia, já se imaginou aquele bebê, já se pensou, será que é rapaz, será que é rapariga? Se for rapaz vou-lhe chamar isto, se for rapariga vou... E o quarto, onde é que vai ser o quarto? Calma, então se calhar temos que mudar de casa. Então, e de repente chegamos a um gabinete médico e é, não, você já não está grávida, agora vai para casa, toma isto. Ok. Então, já não tenho de mudar de casa, já não tenho de escolher um nome, já não tenho de avisar a família, ou já avisei a família e agora tenho de avisar a família que não. E eu acho que a sociedade faz-nos sentir isso. Vá, anda para a frente, bora. Mas é um momento de solidão, ou seja, É um momento de solidão e mesmo no meu caso que fui bastante acompanhada por médicos, amigos e por pessoas que eu não conheço, não é? Nas redes sociais. Houve muitas vezes que eu me senti sozinha. Senti-me muito... Porque é uma dor só minha. E o pai e a mãe sofrem. Não estou a dizer em intensidades diferentes, não é isso. Acho que a intensidade pode ser a mesma, mas é cada um à sua maneira. Pode ser um caminho muito solitário e estarmos acompanhados. Pode. Por isso é que eu digo e sempre... E é um momento que une mais o casal ou é um momento muito desafiante? Pode não é? E é aí que eu dou graças por ter uma relação sólida. Acho que é muito importante, porque isso é uma prova, isso põe à prova uma relação. E há pessoas que não sobrevivem a isso. Eu e o Tiago sobrevivemos,
Mas é muito difícil, principalmente quando se tem o diagnóstico e estamos os dois no silêncio de será que não vamos querer os dois a mesma coisa? Será que vamos querer ir pelo mesmo caminho ou não? É muito difícil. As famílias têm de se unir, não é? Já se conheciam, como é óbvio, mas de repente estamos todos a viver intensamente uma história e há famílias que não se dão e, portanto, pode pôr um casal à prova. Claro. Perfeitamente, sim. A Matilde falou que procurou logo ajuda, ou seja, procurou logo ajuda profissional também. É essencial, porque às vezes em momentos de dor tendemos a fechar-nos e a não querer falar muito, mas ajudou procurar ajuda profissional. Eu recebo pelo menos uma vez por semana eu recebo uma mensagem de alguém a pedir ajuda, a dizer que passou pelo mesmo, dizer que viu a minha entrevista, não sabia quem que eu era, nem a minha história, mas que viram a minha entrevista, pronto, e que os ajudou muito. Mas a primeira coisa que eu digo a pessoas que me vêm pedir ajuda ou um conselho é sempre acompanhamento psicológico. Sempre, sempre. Porque o que não tratarem agora vão ter de tratar mais tarde. E por mais que achem que agora está tudo bem, não, eu sei lidar com isto, não, vai sempre ficar um bichinho aqui no sótão que um dia vai aparecer, mais tarde. E eu acho que o acompanhamento psicológico é muito importante, tal como o casal que tenha um filho, que tenha um parto de um filho que não vai viver, não é? Eu acho muito importante ver-se aquele bebê, pegar naquele bebê, ver a cara do bebê, ficar com recordações. E porque eu ouvi uma entrevista em que a Matilde dizia que achava que não ia querer ver o bebê. Sim, a primeira vez que me falaram nisto eu achei, o quê? Não, eu não sou capaz. E foi a psicóloga que me disse isso e uma amiga minha também que foi lá ter a casa no próprio dia. Ela esteve internada numa clínica em Inglaterra que é especialista em perdas gestacionais. Só para isto. E nessa clínica, e já é um bocado mais à frente, mas é possível, podem ter o bebê no quarto o tempo que quiserem, podem dormir com o bebê se quiserem. Podem despedir-se ao seu tempo. Exatamente. Na maternidade Alfredo Costa também foi dado esse tempo, a enfermeira disse, podem ficar aqui o tempo que quiserem. Eu não sei quanto tempo é que tive, muito sinceramente, na minha cabeça podem ter sido 5 minutos ou 3 horas, claro. Não me lembro, mas foi-nos dado esse tempo e foi respeitado o nosso timing, não é? Como é que nós queríamos viver as coisas. E também é possível ficar com uma impressão do pé do bebê, da mão do bebê, uma caixinha de memórias, e isso tudo ajuda depois no caminho do luto. Lidar com o luto, sim. Mas apoio psicológico, sempre. Primeiro de tudo. Porque qualquer perda estacional ou aborto espontâneo envolve um luto, mas um luto de um bebê, uma gravidez de 6 meses, que dimensão é que tem, Matilde? Eu acho que todas as perdas são válidas, não é? Obviamente. Mas um bebê que está connosco 6 meses, que está quase a nascer, estamos a entrar no 3º trimestre, já se sente os pontapés, é perder um filho. Eu já era mãe daquela criança, obviamente. E sinto que, e por isso é que eu digo sempre, quando as pessoas me perguntam, depende das situações, não é? Porque há pessoas que eu sei que não têm, que eu sei ler a energia delas, eu não vou perder tempo com esta pessoa a explicar, portanto não vou dizer que... Claro. Mas eu tenho 2 filhas, E já falou da bebê eu tenho à vossa filha? Tenho um desenho que me deram, uma placa, que tem a família toda, o pai, a mãe, a Zoe e a Mia. E adoro essa placa, somos nós em bonecos. Sim. E a Zoe está com umas asinhas de anjo. E ela já perguntou, eu já disse a mãe, o pai, ela ainda não percebe, obviamente. Claro. Mas eu digo o pai, a mãe, a Zoe e a Mia. Consegues dizer Zoe? Ela já disse Zoe, não sei quantas vezes. Mas já para interiorizar, que um dia eu vou-lhe explicar. Claro, ou seja, a Zoe vai sempre fazer parte da vossa vida. Sim, ela ainda não liga nenhuma, ela ainda não percebe que está ali um bebê a mais no desenho da família. Mas sim, eu vou-lhe explicar sempre e começar a falar já para ela ir interiorizando. E ela vai saber, assim, começar a perceber, vai saber. A Matilde falou também sobre o parto da Zoe, que é uma coisa que às vezes as pessoas não imaginam ou que não sabem, que um bebê, uma perda gestacional aos 6 meses de gravidez, envolve um parto normal, como qualquer um. Como é que essa experiência marca, comparado com o parto por exemplo, da Mia? Ou... Bom, eu
e isto é muito estranho dizer-se isto, mas eu já disse noutras entrevistas, eu gostei muito da experiência do parto da Zoe. Para mim foi um momento mágico, se calhar porque eu, lá está, ia preparado, eu tive tempo para me preparar, não é? Eu tive apoio psicológico antes. Portanto, ou seja, desde que souberam a notícia até ao dia do parto. Sim, eu não, felizmente, não, dentro do drama todo, não fui uma mulher que de repente chegou em serviço, ou seja, com contrações. Com contrações, sim. Em trabalho de parto. Em trabalho de parto. Sim. Não cheguei a um hospital em trabalho de parto e de repente o meu bebê, não é? Portanto, eu tive tempo para me preparar, portanto, eu vivi aquela experiência como me disseram para eu viver aquela experiência. Aquela experiência para mim foi conseguir tirar uma boa memória daquilo. E para mim foi assim um momento mágico e aterrador ao mesmo tempo, porque era a primeira vez que eu estava a viver aquilo, um parto. E o parto em si, eu acho que foi um momento que me deu imensa força enquanto mulher, que eu me senti poderosíssima enquanto mulher, e a partir daí, a partir desse dia, é uma coisa que eu levei para sempre. Tudo o resto que vem depois, obviamente, é tudo muito triste e claro que eu não vou estar aqui a florear a coisa e a dizer que foi tudo lindo, não. Claro. Mas o parto em si foi. E então eu pensei, quando eu estava grávida da Mia, eu apetecia muito viver o parto também, porque já sabia como é que era, já sabia como é que ia fazer e cereja no topo do bolo e ouvir um choro, não é? Mas não ouviu. Mas não ouvi. E foi um parto muito complicado. Muito complicado. Ela não saía nem por nada. Eu tive um descolamento da placenta já na sala de parto. Okay. Portanto, ela não saía. Teve de ser tirada a ferros, não é? E com ventosas. Nasceu com aquelas ventosas todas marcadas aqui na cabeça. Mas foi assim uma coisa que eu já estava a hiperventilar e a ir para outro sítio, porque eu já não tinha mais forças. E só queria que me tirassem aquela criança. O que é que se passa para a cabeça nesse momento? Eu não me lembro. Sobretudo depois de, eu não me lembro. De ter passado pela eu só me lembro, eu parecia que o meu médico estava a mexer dentro de mim, que parecia, isto é muito gráfico, mas sim, parecia, sei lá, que eu tinha o túnel do Marquês ali, não sei, assim, mas como é possível este homem estar a mexer tanto os braços ali dentro? Mas eu não me lembro muito bem lembro-me depois dele me pôr, ele estava mais preocupado comigo, porque eu estava a perder muito sangue, não é? E depois estão lá as enfermeiras, as parteiras, para se preocuparem com o bebê. E lembro-me dele a tirar a minha filha para cima de mim, eu sentir um quente, aqui para cima, e ele dizer, toma, está aqui a sua filha, pumas! E depois elas levaram-na logo, porque ela, silêncio, não chorava. E de repente silêncio, como está aqui agora. Silêncio, no primeiro parto, a Matilde, eu ouvi no podcast um género de conversa, a Matilde dizia que parecia um astronauta, não é? Sim, que se chega ao espaço e não há som, não é? Não há som. E foi igual. E se calhar as enfermeiras provavelmente até estavam a falar comigo, e umas com as outras, e com o bebê, mas para mim foi outra vez, ok, voltei ao silêncio. E aí entrei logo em negação e disse, não, isto eu não aceito. Isto eu não aceito, eu não vou sair daqui sem um bebê. Não dá, não cabe em mim. Não. E comecei a entrar em negação e foram 7 minutos. 7 minutos numa sala de parto sem ouvir um bebê a chorar são 3 horas. E eu só perguntava ao médico o que é que se está a passar, o que é que se está a passar, o que é que se está a passar. E ele nada, ele concentrado em mim. Levaram-na. Eu tentava olhar e as enfermeiras, o olhar direcionavam-me a olhar para o outro lado, o Tiago estava de costas também, até que a puseram em cima de mim, disseram, nós vamos levá-la porque ela tem que ir para a neonatologia, tem que ir lá para cima, e ela roxa em cima de mim, em silêncio, e a médica disse, vá mãe, despeça-se dela, ela muito embrulhada, eu lembro que ela tinha 20 cobertores à volta e só se via assim uma cabecinha muito pequenina, e puseram-na aqui na minha cara e eu encostei a minha boca à boca dela e disse, a minha mãe está aqui. E ela abre a boca e desata num pranto. E já não se foi embora? E tiraram-lhe as mantas todas, puseram-na em cima de mim, pele com pele, e a médica disse, não, este bebê não vai a lado nenhum, este bebê precisa da mãe. E eu acho que eu fiquei com ela 2 dias assim. Na minha cabeça fiquei 2 dias com ela, tanto que ela nem comeu muito, porque ela nasceu tão atarantada com tudo, não é? Tão abananada, que ela não reagiu muito nos primeiros dias, não comia muito. Então eu acho que ela ficou 2 dias colada a mim,
sem comer, praticamente. Ou se comeu, foram as enfermeiras que lhe deram, porque ela não mamou logo no início. E ficámos assim as duas até hoje. Até hoje ela dorme em cima de mim. Tão bom. E esse teste positivo de gravidez da Mia, como é que se vive? É um misto de alegria e medo? Muito medo até virem todos os resultados de tudo. E eu testei tudo. Eu fiz testes a tudo. Acho que é o dinheiro mais bem investido do mundo. Não dormi até virem todos os resultados. E até que há um dia que recebo o resultado das coisas que eu tinha mais medo, recebi todos os resultados, estava tudo certo, mas obviamente foram 9 meses a achar, ela não se está a mexer, ela não se está a mexer, come chocolate, vai andar, sempre. Tive a gravidez toda nisso, sempre. E ela não se mexia tanto como na gravidez da Zoe, e sempre foi muito mais calma, muito calminha, ela não se mexia tanto, então eu estava sempre... Porque é que eu não estou a sentir? Minha barriga está maior, não sei se está maior desde há uma semana. Sempre nisto. Sempre. Mas também teve ajuda psicológica durante a gravidez da Mia? Não. Porque é que, falávamos há bocadinho, ou seja, decidiu partilhar a perda da Zoe. Porquê é que decidiu partilhar? Eu decidi partilhar primeiro porque, tal como partilhei que estava grávida, acho que as pessoas deviam saber o que é que se passou, não é? E tinham de saber, como figura pública, eu tinha de não podia simplesmente desaparecer. Não podia simplesmente desaparecer e depois... Então, mas esta não ia ter um filho, mas estava grávida, já tinha fotografias da barriga aqui. Eu senti que eu tinha de dizer alguma coisa. Eu não sabia era até que ponto é que eu ia dizer. Quanto é que ia partilhar? Quanto é que ia partilhar. Portanto, o meu primeiro post é só dizer que a gravidez não avançou e pronto, e respeita-nos e até logo. Mas eu recebi tanto amor, tanta mensagem com esse post, que aquilo foi uma coisa natural, que me foi saindo, que me foi... E depois eu acho que, assim que eu soube que estava com problemas e que a gravidez não ia para a frente, houve uma comunidade de mulheres que se instalaram em minha casa, que já tinham passado pelo mesmo que eu, e pessoas da minha família que eu nem sabia, e que foram lá à casa e disseram, olha, eu passei pelo mesmo, e na altura ninguém soube. Mas porquê? E isso começou-me aqui, assim, mas porquê? Mas porquê é que viveste isto sozinha? Isto é horrível. Isto já é horrível. Porquê é que tu viveste isto sozinha? E de repente eram tantas partilhas nas redes sociais a dizer, olha, passei por 3, passei por 5, passei, sei lá, tantas histórias que eu recebi assim, não, calma, alguma coisa aqui está errada. Nós temos de falar sobre isto. E eu percebi que podia ajudar muita gente através da minha partilha e usar a minha visibilidade e alcance da maneira certa, que eu decidi partilhar. E de repente eu estava a partilhar tudo. Mas não me arrependo de nada, porque eu sei que na altura e ainda hoje que ajudei muita gente com a minha partilha, não estou a dizer que eu é que ajudei, não é isso, mas ao partilhar, por exemplo, eu penso muitas vezes também quando eu fiz o baby shower da Mia, e como eu tive a Zoe na maternidade Alfredo Costa, eu fiquei com uma ligação à maternidade, não é? E quando eu fiz o baby shower da Mia, eu quis fazer uma doação, não quis que as pessoas me dessem nada, quis que dessem ao banco do bebê. E eu partilhei isso nas redes sociais, mas nunca pensei, será que isto vai ser mal interpretado? Tipo, estou a fazer este voluntariado e estou a ser muito caridade e solidária e tal. Nem nunca pensei nisso, porque eu não tenho essa maldade. Nunca pus isso em hipótese. Mas de repente ouvi assim nos comentários, nestes programas que comentam a vida das pessoas, não é? Que diziam, pois, porque a Matilde pôs isto nas redes sociais, sim, mas porquê é que está a expor? Qual é a necessidade de expor? E depois o resto das pessoas até me defendiam, por acaso. Mas só quis partilhar isso para dar a conhecer o Banco do Bebê. E o trabalho que fazem. E o trabalho espetacular que eles fazem. E que qualquer pessoa pode ajudar o Banco do Bebê. E foi só nessa ótica que eu decidi partilhar. Porque as redes sociais têm esse lado. Eu ainda vejo as redes sociais, ainda olho para as redes sociais como um sítio de partilha e de amor. Se calhar estou a ser ingênua, porque eu sei que existe muito ódio nas redes sociais. Eu nunca vivi nada diretamente comigo de ódio, ou, se calhar sou perfeitinha demais, whatever, quiserem, ou se calhar não partilho demais. Eu acho que é mais por isso. Sim. Mas para mim as redes sociais ainda são um sítio de partilha e de entreajuda, e há coisas espetaculares que as redes sociais nos ajudam a alcançar.
Falando aí da gravidez, e queria pegar numa coisa que a Matilde disse há bocadinho, que é, nós tendemos a querer manter em segredo a gravidez até às 12 semanas, porque é aí que há um maior risco de haver complicações. Qual é a sua opinião sobre isso? Devemos contar, não devemos? É uma solidão viver isto sozinha? Eu sou apologista que se deve contar desde o primeiro momento em que o teste dá positivo, porque mesmo que não contemos a ninguém até às 12 semanas, e se essa gravidez não for para a frente, nós vamos ter de contar depois. Olha, eu estava grávida e passou-se isto. As coisas podem correr mal e as coisas podem correr bem. Não sabemos, não controlamos. Portanto, se vamos sempre precisar do amparo de alguém e de contar a alguém para o bem ou para o mal, se é até às 12 semanas, se é... Eu aprendi isso. Se eu ficasse grávida agora outra vez, acho que não vou ficar, mas se eu ficasse grávida outra vez, eu partilharia, tal como partilhei da Mia, assim que deu positivo, eu partilhei com as pessoas mais próximas de mim, porque eu pensei logo, se eu tiver algum problema com isto elas mais que vou tarde, pedir ajuda é também. elas que eu vou pedir ajuda, portanto eu quero que elas saibam que isto está a acontecer. Respeito à decisão das pessoas até às 12 semanas, porque até às 12 semanas é mais provável que aconteça sempre. O que eu aprendi com a minha história é, nascer é um milagre. Estar aqui, nós somos um milagre, porque as coisas podem correr muito mal. E o medo nunca deixa de existir, vem com o título da mãe. O medo acho que nos acompanha para o resto da vida, de diferentes formas, não é? Claro que eu penso em que mundo é que eu estou para a minha filha. Todos os dias eu penso nisso. Não vou conseguir protegê-la de tudo, é impossível. E penso em coisas que eu fiz na minha infância, na minha juventude, pensar, meu Deus, será que ela vai fazer as mesmas coisas que eu? E eu acho que um dos maiores desafios da maternidade é sabermos dar asas aos nossos filhos e liberdade, a liberdade que eles precisam para saberem o que é crescer em liberdade e não os castrarmos. Mas acho que o meu maior desafio na maternidade vai ser isso, vai ser não ser uma mãe ultra protetora, que é um bocado difícil. Mas sim, acho que o medo vai acompanhar-me para sempre. Este podcast chama-se A Vida Não É O Que Aparece. Qual é a maior ilusão que acha que as redes sociais nos vendem? Que a vida é perfeita. A vida não é perfeita. É engraçado como as pessoas que aparentam ser mais felizes nas redes sociais são as que são menos felizes. Fora das redes, não é? Não é? Fora das redes. A vida não é perfeita. E acho que temos cada vez mais sermos verdadeiros, irmos de encontro àquilo que acreditamos e que somos, sem filtros. As redes sociais têm muitos filtros em tudo. O que é que as pessoas acham que sabem sobre si porque a seguem e não sabem, Matilde? Acham que eu estou sempre a rir e a fazer comédia. Eu não estou. Eu tenho fases... Olha, digo-te agora, por exemplo, em dezembro, e a minha agência está farta de saber isto, que é, dezembro para mim é sempre um mês mais sensível e é um mês que mexe muito comigo. Eu vou-me sempre muito abaixo em dezembro. Este mês não foi exceção. Mas por algum motivo em particular? Porque é família, porque temos de estar felizes, porque tem de ser tudo perfeito, porque temos que estar contentes, porque temos de estar com a família toda... E porque é que não estás feliz, mas então não tens tudo o que querias. E essa pressão da felicidade e da família perfeita no Natal é uma coisa que mexe muito comigo, e porque não tenho cá a minha filha, não é? Obviamente, e depois isto traz muitas coisas, claro, que temos cá dentro, e eu não sou uma pessoa que estou constantemente feliz e que estou constantemente a acordar e a imitar pessoas e a fazer os outros rir. Nem é suposto. Nem é suposto. O meu marido é muito mais assim do que eu, em casa, e eu sou uma pessoa que tem fases em que estou muito, muito, muito em baixo. O luto volta. Sim, o luto volta, outras coisas da infância voltam, e as pessoas não sabem isso sobre mim. Que este mês de dezembro, por exemplo, foi um mês muito difícil para mim. Que o ano novo traga boas energias. Obrigada. Leveza. Estamos a chegar ao fim deste episódio, mas gostava de fazer um pequeno jogo que temos feito antes de terminarmos. É um jogo em que eu vou dizer 2 temas específicos que são populares nas redes sociais e a Matilde vai responder-me a que tema é que dá like e que tema é que faz scroll. Ou seja, que tema é que não interessa para si. Então, vamos começar. Vídeos de lip sync
ou dicas de parentalidade? A qual dá like e a qual é que dá scroll? Isso é difícil, mas dou like a lip sync e scroll a dicas de parentalidade, sim. Categoria seguinte, vídeos de receitas ou vídeos com tutoriais de maquilhagem? Vídeos de receitas, like. Tutoriais de maquilhagem, passa ao lado. Podem totalmente. ver o vídeo do bolo de iogurte que a Matilde partilhou há pouco tempo. Para os anos do meu marido. Última categoria, vídeos de candidatos a eleições ou vídeos de limpeza de eletrodomésticos? Credo, não. Candidatos de eleições, porque acho que a informação a mais nunca é um problema. Não, limpeza de eletrodomésticos. Passo. Antes de terminarmos, gostava só de olhar para o futuro. A Matilde alguma vez colocou a hipótese de sair das redes sociais? Coloca essa hipótese? Todos os dias. Tenho essa vontade às vezes? Todos os dias. Tenho essa vontade. Todos os dias. Por outro lado, sou eternamente grata a tudo o que as redes sociais já me trouxeram e trazem todos os dias. Por isso é que eu não saio delas. Mas se fosse embora, Matilde, como é que seria a publicação de despedida? Um lip sync, com certeza. Não do Schwarzenegger dizer I'll be back, mas... Sim, um lip sync qualquer. Fica no ar. E assim nos despedimos esta semana. Obrigada, Matilde. Obrigada eu. Podem continuar a acompanhar a Matilde Breiner nas redes sociais e já agora o público também. Quanto ao podcast A Vida Não É O Que Aparece, sigam na sua plataforma habitual. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.